vocês mais uma vez, mais uma semana, para bater um papo tão delicioso. Nadima, já vou falar de cara. Tô aprendendo com você já de cara, spoilers. Esse tema é um dos meus preferidos. Eu falei lá na quinta semana o nosso quinto assunto, né? O nosso quinto bate-papo foi o meu preferido até então. E agora, esse nosso sétimo encontro, Nadima, a gente vai falar de cristianismo raiz. Aqui não tem Nutella, não. Hoje, ó, quem quer Nutella, fia, só no pão. No nosso bate-papo, não. Não é isso, Nadima? É verdade. E um detalhe, assim, que olhar a gente tem se a gente não tem esse olhar? Então, a gente precisa ter de alguém que vai passar para nós. Então, a diquinha já, eu gosto de dar, né? Coloca o óculos de Jesus e tenta olhar com o olhar dele para os que estão ao teu redor. E essa é a nossa fala de hoje. Como que a gente vai olhar aqueles pequeninos, né? Como se a gente fosse muito grande, mas tudo bem. Fabi, tudo bem com você, Fabi? Que alegria ter você com a gente de novo no nosso canal. Gente, vocês lembram, né? No primeiro encontro que a Fabi veio, a gente colocou ela na parede, falamos para ela levantar a mão direita e falar: eu estarei com vocês mais tempos. E a Fabi está aqui de novo. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Esther. Que alegria estar aqui com vocês. É bom porque a gente vem, né, estudando aí esse trimestre e aprendendo muito mais. Então, atendendo aos pedidos, estamos aqui de volta. E atendendo aos pedidos também, Ivete Matos, minha amigona que eu amo. Ivete, boa noite, porque a gente tá gravando à noite. Se apresente aí e você ora pra gente iniciar, pode ser? Com certeza. Olá, meninas. Privilégio meu estar aqui mais uma vez. É uma honra, né? A gente estudar a Bíblia juntas e poder transmitir um pouquinho do que a gente estudou para todas as pessoas que estão nos vendo. Vamos falar com Jesus agora? Oremos. Querido Deus, que nós possamos ser agora usadas pelo teu Santo Espírito. Ilumine-nos, Senhor, para entendermos qual é o teu desejo para a nossa vida, para que nós possamos ser bênção aqui nesta terra, com todas as pessoas que vieram ao nosso encontro. Usa-nos todos os dias, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu comecei brincando, mas falando sério, que hoje a gente ia falar do cristianismo verdadeiro, do cristianismo puro e simples. A gente vai falar do cristianismo raiz. E pensando nisso, o título do nosso bate-papo é Aos Mais Pequeninos Irmãos. Coisa boa vem por aí. Quero ler com vocês um texto que está em Mateus 25, versículo 34, um texto bem curtinho, que diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Nadima, vamos conversar. Primeiro, Nadima, eu queria que você começasse me respondendo algumas perguntas. Nadima, se nós temos Jesus como exemplo, como que era a vida de Jesus aqui na Terra? Como que era o ministério dele? E aí eu já vou emplacar uma outra pergunta para você. O título é Aos Mais Pequeninos Irmãos. Quem são esses pequeninos? Quem são esses pequeninos irmãos? O que eles têm a ver com a vida e o ministério de Jesus? A exemplo para gente. Ok. Bom, vou tentar, né? Porque é tão abrangente. Quando Jesus amou a ideia de ter seres humanos para ele amar, tá? O plano inicial era: eu passo todas as tardes com vocês, porque eu quero ficar pertinho de vocês. E eu passo o dia inteiro com vocês. Aí entrou o pecado e Jesus não podia mais estar assim, face a face, olho no olho. E o que aconteceu? Não que ele se afastou dos homens, não, ele não se afastou. Ele fez um plano que ele viria e morreria. Então, para ele ser lembrado que era o perdoador, veio a história, né, da ovelhinha que a pessoa colocava as mãos e falava: olha, me perdoa, eu sei que um dia Jesus vem e vai morrer no meu lugar. Então, isso aconteceu lá no Éden. E daí a gente vem, passa 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e fala assim: o que aconteceu então com as pessoas?
qual foi o papel de Satanás, do mal? O mal veio dizer que não era bem assim, sabe? Que tudo era diferente. E, principalmente, ele quis tirar esse Deus de amor, esse Deus de bondade, da visão do povo. Agora a gente entra no ministério de Jesus. Quando Jesus veio como criancinha, cresceu, e ele entrou no seu ministério, ele queria resgatar essa palavra amor na prática para as pessoas. Então, onde ele passava, a gente tem a história bíblica das curas, dos milagres, mas tudo tinha um fundamento, era mostrar a eternidade, era mostrar quem era Deus e que papel era o papel dele, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dentro do ministério de Jesus, ele veio para resgatar nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. Mas sabe, Esther, eu acho tão interessante isso, porque quando ele passava, a ideia dele, eu quero te libertar daquilo que está te afligindo, daquilo que te persegue, daquilo que te mói por dentro. Então, por isso ele ia, eu vou pôr o dedinho assim de toques, né? Era um toque de fé aqui, era uma palavra de conforto ali. Eu acredito nos muitos abraços, no saciar as necessidades das pessoas. Então, o ministério de Jesus, ele foi extremamente amplo para que as pessoas pudessem ver em Jesus o Deus que é um Deus de amor. E isso foi muito importante. E daí, naquele tempo, Jesus quis mostrar também e quebrar um paradigma. Quem eram as pessoas que ficavam, talvez, afastadinhas na sociedade? E Jesus falou, opa, o amor é para esses pequeninos também. Eu não vim aqui só para os poderosos, para os cheios de dinheiro, etc. Não, aquele que tem casa boa, se fosse hoje, tipo mansão, casa na praia, iate. Não, eu vim para todos, mas eu quero que vocês aprendam a olhar, porque quando vocês olharem para um pequenino, é como se vocês estivessem olhando para mim. Ao fazer para um pequenino, vocês estão fazendo para mim. Então, a beleza desse evangelho raiz, gostei, é justamente essa. Que olhar eu estou tendo para as pessoas? E o meu primeiro post-it diz assim, ó, tá aqui. Não dá para ver direito, né? Tcharam! Ajudar pessoas não é uma opção. Tá? Essa frase é forte, né, Nadima? É um dever, é muito forte. Porque quando eu ajudo, na realidade, eu estou me ajudando. Então, quem são esses pequeninos? Eles viviam num período muito difícil, principalmente para as viúvas, porque as mulheres, em geral, ficavam em casa, dependiam completamente do marido. E daí elas não tinham recursos para sobreviver. E as crianças sem pai, os órfãos, também não tinham como sobreviver. E os homens iam muito para a guerra, então era muito comum ter muitas viúvas, muitos órfãos ali. E sabe o que tinha também, que é chamado por Jesus de pequeninos? Os estrangeiros. E Jesus falou, olha para trás, vocês foram estrangeiros, por que agora vocês não estão tendo um olhar legal de ajuda, de bondade, de carinho para os estrangeiros? Então, essa gama de pessoas, vamos chamar assim, de mais necessitados, tinha o olhar de compaixão de Jesus, sim, tá? E isso é muito importante. E eu gostei muito de uma frase que fala assim, que Jesus, ele queria dar liberdade. É esse o Deus que nos ama, é o Deus da liberdade. Ele não quer ver a gente preso, sofrendo e triste. E daí, quando Jesus veio, ele mostrou o ministério dele. E o ministério dele é tão simples, gente. Depois você procura aí. Isaías 61, 1 e 2. Essa era a missão de Jesus. Mostrar quem era Deus, mas mostrar de forma palpável, visível. E foi isso que ele fez. Então, hoje, o que a gente precisa fazer? Se preocupar com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o forasteiro. E a gente tem bastante aqui ao redor, viu? Então, o que é se preocupar? É pré-ocupar a mente. Antes, eu vou pensar naquelas pessoas. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Hoje nós temos muito tipo de ajuda, tá? Vou falar do Marmitex, por exemplo. E às vezes as pessoas vão lá e passam embaixo do viaduto e deixam um monte de Marmitex. Dali uma hora chega uma segunda leva de Marmitex. Dali mais uma hora...
é esse tipo de ajuda que eles estão precisando? Então, Jesus parava e ele conversava, e ele tinha empatia com as pessoas, e daí ele via a real necessidade delas, e daí sim ele ajudava. E a gente só tem a aprender com Jesus, né? Ô, Nádima, que amplo campo de trabalho, de serviço você apresentou pra gente, né? E aí, quando você falou do resgatador, mulheres que somos, a gente já vai para um lado mais romântico. Em quem eu pensei no resgatador? Eu não sei se vocês pensaram nele, mas eu já penso na figura de Boaz. Sim. Ele vem com essa questão de libertar também. Ele precisava libertar aquelas pessoas da tristeza, do sofrimento. E aí você vem com isso. E, Nádima, poderíamos dizer que nós também somos esse redentor, ou teríamos que ser esse resgatador para essas pessoas que você citou aí, que são os órfãos, as viúvas? Sim. E nem sempre esse libertador, então alguém pode estar pensando, mas eu não sou a rica, né? Não é isso, tá? Nós precisamos ajudar as pessoas a elas terem amor próprio, elas se amarem, porque daí elas conseguem amar Jesus também. E isso é muito bonito, sabe? Como que eu ajudo, né? Quando eu dou atenção, quando eu escuto essas pessoas, quando eu até dou um direcionamento, sabe? E isso faz toda a diferença. Então, Jesus veio mostrar: eu resgato vocês do mal e levo vocês para o bem. E ele nos dá essa tarefa. Ajude também, vamos lá. O que você pode fazer? Você pode dar a cesta básica, tá ótimo. Mas e se você for na casa levar? Melhor ainda. E se você fizer a comida lá? Melhor, entendeu? Estou exagerando, mas para a gente entender que dá para ir além, a gente pode fazer um pouco mais. Ô, Nádia, mas você falando isso, eu lembrei de uma história. Esta semana eu ouvi uma pregação do Dr. Rodrigo Silva. Se você não conhece, indico, procure aí no YouTube quem é o Rodrigo Silva. Ele estava pregando numa igreja lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, em comemoração a 101 anos de uma pessoa chamada Milton Afonso. Eu não sei, meninas, se vocês viram essa pregação. Quem é o Milton Afonso, para quem não conhece? Milton Afonso é uma pessoa que dedicou a vida dele, tem dedicado, né, a vida dele aos mais pequeninos irmãos. Eu não sei se vocês viram essa pregação do Rodrigo Silva, que ele conta que o Milton Afonso estava num momento ali não muito bem financeiramente, depois o Milton Afonso chegou na sua riqueza, tudo, mas ainda assim ele ajudava muitas pessoas, muitas pessoas. E detalhe, ele conseguiu essa riqueza trabalhando, porque ele era de uma família muito pobre. E aí ele estava num escritório com um contador, e o contador falando para ele que tinha lá um valor X na conta, e o valor que tinha que pagar naquele mês era o valor X ao quadrado. Naquele momento, ele ia receber uma pessoa que ele tinha prometido doar uma quantia para resolver a situação dessa pessoa. E a pessoa chegou, ouviu a conversa com o contador e já estava saindo, porque falou assim: não, ele está numa situação difícil, eu não vou pegar o cheque dele, eu não tenho condições. Quando ele estava saindo, o contador e o Milton Afonso viu. E aí pegou e falou: não, entra. Aí o doutor Milton Afonso olhou para o contador e falou assim: ó, faz o cheque de, não lembro o valor, gente, eu vou chutar aqui, de 10 mil reais. E tinha 10 mil reais na conta. Era o valor exato. O contador quase enlouqueceu. Olhem isso, gente. E aí ele pegou e falou assim: não pode, a gente não pode, a gente só tem isso, a gente tem uma conta para esse mês de 20 mil. Olha só. Aí entra nos assuntos anteriores, qual era a motivação dessa doação, desse cuidado? Ele falou assim: tá, a gente tem 10 mil, a nossa dívida é de 20 mil, vai resolver? Não, mas os 10 mil é exatamente o que vai resolver o problema dele. Passaram-se 2 ou 3 dias, tinha um valor 10 vezes mais na conta porque ele recebeu algo que estava para receber e não pagavam. E aí eu fico pensando, a gente tem estudado aí já 7 semanas sobre esse tema, o quanto o Senhor honra quando a gente faz com a motivação certa, com o coração certo. E a Fabi tá aqui, eu acho que ela deve estar se coçando, porque fala: não, mas não é bem assim, ela é contadora, ela é controladora nesse sistema. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, né, Fabi? Mas a gente já conversa sobre isso.
E, velho, o Nadima, eu amei. E eu não tinha como não encaixar essa história no que você falou. Eu só tenho uma frase para fechar isso daí. Diz assim, ó, defenda o direito do pobre. E você que é da área do direito, você sabe muito bem o significado por trás disso tudo, né? Como que eu defendo as pessoas? Então, isso é amor real, tá? É verdade. Agora, gente, vamos conversar sobre alguns exemplos de pessoas da Bíblia. Eu adoro quando chega nessa parte de exemplos, porque se torna tudo muito prático. Tem uma pessoa na Bíblia que eu gosto muito. Eu já até escrevi sobre ele. E por isso eu pedi para a dona Ivete falar sobre ele, porque a Ivete, ela é minha analista nas escritas. Eu escrevo alguma coisa e falo, o que você acha? Eu gosto muito do Jovem Rico, da história do Jovem Rico, Ivete, você sabe disso? Porque tem muitas coisas que eu me identifico com o Jovem Rico. Muitas, muitas coisas. Mas uma coisa, assim, que eu fico imaginando é que se a gente for pensar friamente, o Jovem Rico foi a única pessoa que depois que se encontrou com Jesus, saiu pior desse encontro. Olha que forte isso. Porque todo mundo, a gente vê, ouve, lê histórias que teve um encontro com Jesus e teve uma transformação boa. O Jovem Rico, ele regrediu no encontro. E o que a história do Jovem Rico, Ivete, tem a ver com o que a gente está conversando? Tem tudo a ver. Gente, a Esther escreve lindamente, ela não sabe, mas eu faço isso por amizade. Eu amo ler o que a Esther escreve, viu? Esther, é um privilégio. Olha, o Jovem Rico, a história dele é tão marcante, para você ter uma ideia, ela aparece nos 3 evangelhos. Ela está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Então tem algum propósito essa história aparecer nos 3 evangelhos. E eu gostaria até de fazer um paralelo do Jovem Rico, que é um codinome, a gente não sabe o nome desse jovem, com outro jovem, digamos assim, um outro homem também muito rico na Bíblia. Sabe quem? Zaqueu. E eu queria fazer um paralelo entre essas duas histórias. Eles eram 2 homens ricos, os 2 queriam ver Jesus e os 2 desejavam a vida eterna. Olha que interessante. E o que aconteceu neste processo que o final aí cada um tem um final diferente. O que aconteceu nessa história? Os 2 se encontraram com Jesus. O jovem rico, quando ele chega até Jesus, eu diria assim, ele está ali dizendo, olha, estou aqui devolvendo meu dízimo, estou fazendo tudo certinho, estou indo para a igreja e está tudo certo. Então, só fala aí para todo mundo ouvir que a vida eterna minha está garantida. E aí Jesus diz assim, olha, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue. Mas espera aí, Jesus sabia que ele era muito rico. E Jesus sabia mais ainda, sabia onde estava o amor dele. Era na sua riqueza. Ele confiava no salário, na sua conta bancária, quem sabe nos seus investimentos. Ele confiava nisso. E Jesus sabia. Olha, Jesus fez para ele, olha que interessante, o mesmo convite que Jesus fez para Pedro. Vem e segue-me. Ele teve o privilégio de fazer parte dos 12 discípulos. Esse jovem que a gente não sabe o nome, olha que privilégio. E, infelizmente, ele acho que pensou assim, puxa vida, mas ficar pobre, como é que eu vou sobreviver, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? E esses pensamentos, Esther, eu penso que aparecem na nossa cabeça também. Sabe quando você está ali com um monte de dívida ali, que você tem que tirar, devolver o dízimo, e aí você pensa, nossa, mas será que esse 10% não vai me fazer falta? Será que eu vou conseguir arcar com todas as minhas despesas depois? E se eu tirar minhas ofertas, eu podia tirar um pouquinho menos, né? Não, Deus tem me abençoado muito, mas se? Quem sabe esses e se apareceram também na cabeça aí desse jovem. E esse se levou este jovem a tomar uma decisão contrária à que Jesus desejava. Ele saiu dali confiando naquilo que ele tinha. Olha o contrário que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, eu amava contar essa história para os meus meninos, né? Zaqueu é baixinho, meu marido é baixinho e tal. E aí eu contava que Zaqueu subia na árvore, né? E Jesus sabia o nome de Zaqueu, mas nunca tinha visto Zaqueu. Então Jesus, de propósito, passa embaixo daquela árvore, olha para cima e fala o nome dele, né? Zaqueu, esse daí, eu vou jantar na sua casa hoje.
Aí Zaqueu desce ali quase caindo, né, de tão rápido, ele não acredita nisso. O mestre vai na casa dele e ele pensa, não, mas eu não sou digno. Senhor, eu sou um homem muito rico, mas eu sou rico porque eu roubei muito, eu roubei todas essas pessoas aqui. Olha, antes que Jesus dissesse alguma coisa, ele fala assim, olha, de tudo que eu tenho, a metade eu vou dar aos pobres. Eu vou devolver de quem eu roubei. Peraí, por que Jesus não disse para ele assim, não, 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 Zaqueu, tudo, dá tudo e me segue, como ele disse para o jovem rico? 2 pesos, 2 medidas? Não. Na verdade, Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus não precisou dizer nada. Partiu de Zaqueu, ali o desejo de falar assim, não, eu roubei, não é meu. Eu vou devolver tudo, eu vou dar tudo para os pobres, eu vou ajudar quem precisa. Zaqueu sentiu ali, naquele momento que ele se encontrou com Jesus, a vida dele. Quando a gente está perto de Jesus, é muito interessante isso. Quando a gente está perto de Jesus, a gente não consegue olhar para o outro. Gideão, quando viu Jesus, ele fala, ai, Senhor, eu sou pobre, eu sou da menor tribo, né? Moisés, quando estava ali na sarça ardente, quando estava, Senhor, eu não posso ir lá, eu sou um homem de língua pesada. Quando a gente está perto de Jesus, a gente não consegue olhar para o outro. Moisés não falou do seu irmão Arão. Não, a gente só consegue olhar para a gente, para dentro da gente. E Zaqueu fez exatamente isso. Ele olhou para dentro de si, ele via quem era Zaqueu. E ele falava, não, Zaqueu não merece isso. Então Jesus viu o que Zaqueu estava vendo, que era o seu interior. E aí o próprio Zaqueu decide o que ele vai fazer. Agora eu queria, Esther, trazer isso para a nossa prática, assim, do nosso dia a dia. Zaqueu teve esse interesse em ajudar as pessoas. E nós, a Nájima falou aí, nossa, nós não somos ricos, né? Longe de Milton Afonso, que é essa história maravilhosa que você contou aí. Como é que eu posso ajudar as pessoas? Na prática, vamos trazer o evangelho raiz aí, do nosso dia a dia. Aí eu comecei a me lembrar aqui, quando os meus meninos eram menores, uma vez, eu aprendi isso com o pastor Edmilson, que foi da nossa igreja aqui. Ele disse assim, olha, nós temos que, no Natal, não é dar presente para a família, tem que dar para os menos favorecidos. E aí eu disse para meus meninos, né? E um deles, eu me lembro muito bem, para quem que a gente vai dar uma cesta gostosa, né? Com panetone, com azeitonas, com goiabada. A gente fez aquela cesta bem bonita. Para quem que a gente vai dar? E tinha um carroceiro que ele passava na minha rua pegando reciclados, papelão. E dentro da carroça, sentada no papelão, ele carregava uma menininha, sua filha. Mais ou menos uns 5 anos a menininha devia ter. Todo dia ele passava. E isso acho que marcou para os meus meninos. Eles falaram assim, mãe, o carroceiro. E aí nós fizemos, então, aquela cesta maravilhosa. E precisa de ver a nossa alegria em poder ofertar no Natal. E ele ficou assim tão surpreso, ele nunca esperava isso, né? Então foi uma coisa assim bem bacana que a gente fez e que é uma ideia aí para os pais, quem tem filhos pequenos, né? Pede a opinião deles, quem que a gente pode estar ajudando? Como é que a gente pode separar alguns brinquedos para levar para um orfanato, né? Isso, desde pequeno, a gente já pode ir conversando aí com os filhos e trabalhando isso. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se preocupa muito. Tem esse verso que a Nájima acabou de falar, em especial, defendam o direito dos fracos. Nós usamos muito no ministério chamado Ministério da Mulher. Acontece em agosto, se eu não me engano, já tem desde 2012, que nós temos o Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio trata dos menos favorecidos. É dar ouvido ao órfão, à viúva, às crianças, aos adolescentes, aos idosos. Outra dica aqui agora. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tenho uma outra diquinha aqui agora, de um livro. Esse livro aqui, eu não sei quem já leu, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é da doutora Ana Cláudia. Ela fala da morte de uma forma assim, bem leve, bem tranquila, porque a gente já estudou aqui em outras temporadas que a morte realmente é um sono. E uma vez, uma pessoa me perguntou assim, Ivete, eu não casei, eu não tenho filhos, meus pais já não estão mais comigo, meus irmãos são bem de vida, e eu tenho um patrimônio bom, mas eu não sei, assim, como é que eu vou deixar? Para quem que eu vou deixar? Então, este livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ele explica de forma muito clara como, em vida, você pode deixar algum patrimônio seu.
E eu lembro que na época eu recomendei a ela, deixe para a igreja. Ela falou, para a igreja? Por quê? Você pode deixar para a igreja e pode destinar como você quer que seja usado o seu patrimônio. Então, eu quero que a minha casa se transforme no orfanato, ou uma coisa, ou uma outra coisa que você tenha ideia aí em mente. Enfim, esse livro fala sobre isso, e como a nossa voz pode ser ouvida mesmo quando ela não estiver mais aqui. Né? Então, de uma forma bem simplista. E eu conheço também um casal que eles têm uma instituição e eles colocaram essa instituição em nome da igreja. Aí eu perguntei, mas não é herança para os seus filhos? Eles disseram sim, mas em acordo com os filhos vão herdar essa instituição até onde os filhos quiserem e puderem tocar. Se um dia, porventura, os filhos quiserem sair do Brasil ou não quiserem mais tocar essa instituição vai para a igreja, para que a igreja tome conta. Então, são algumas ideias aí de como a gente pode estar usando o nosso patrimônio, como a gente pode estar colocando em prática a nossa ajuda, o mínimo que nós temos. Mas, quem sabe, na vida do outro, como a história que você contou, né, Esther? Pode ser que esses 10 mil que você tem aí na mão, entre aspas, né, essa ajuda que você tem aí na mão, é tudo que o outro precisa. Verdade. Que fantástico, Ivete, que fantástico. Gente, muito, muito bom. A Ivete já falou do jovem rico, já falou do Zaqueu, já trouxe uma questão prática, mas agora eu quero conversar com a Fabi. Fabi, é com você. Fabi, você vai falar de uma pessoa que eu acho que não tem um ser humano que conheça a história e que não admire. E eu vou tomar a liberdade, Fabi, de ler um texto para poder introduzir o que a gente vai falar. Está escrito em Jó 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Gente, quando eu penso num homem como Jó, eu falo, Senhor, eu quero ser um pouquinho igual a ele. A Bíblia fala, se a gente for ler a história aí de Jó, o capítulo 1, fala que ele dedicou, Fabi, Jó dedicou a vida dele para servir as pessoas. Então, assim, a Ivete trouxe 2 grandes exemplos. De alguém que fazia, aparentemente, socialmente tudo certinho, mas quando, talvez ainda... Eu penso, Ivete, eu não sei se você tem essa visão aí, que o jovem rico era uma pessoa que ajudava as pessoas. Olha só, um homem entre nós, aqui é grupo de mulheres, Djalma. Ai, seja bem-vindo, Djalma, ao nosso canal, que legal. Muito obrigada. Meu marido chegou do trabalho e veio me cumprimentar. Boa participação. Então, eu penso que como o jovem rico, ele era uma pessoa muito temente a Deus, assim, no sentido de ele fazia socialmente tudo certinho, ele era uma pessoa, na minha mente, ele era uma pessoa que ele ajudava. Mas aí, a gente falou em alguns encontros aonde está a motivação, a intenção, né? Por que Deus recebeu de Zaqueu a metade do que ele propôs a dar? E por que para o jovem rico ele falou, dá tudo? Porque o Senhor conhece, né? E aí a gente pensa em Jó, Fabi, um homem tão rico. E a Bíblia fala que ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas. Ele não esperava as pessoas chegar até ele, ele em busca de ajudar. Fabi, para você que é uma pessoa assim, lado positivo que eu vou falar, eu vou usar essa palavra não de forma pejorativa. Você que é controladora de finanças, porque você é educada para isso, você ensina as pessoas isso. Como que é para você pensar numa pessoa que parece que está procurando problema, né, Nadima? Gente, quem que está precisando aí? Estou disposta a ajudar. Jó era esse cara. Como que é isso, Fabi? Nossa, Esther, eu sou apaixonada pela história de Jó. É uma história tão poderosa, né? Eu não sei se em algum... Para quem está assistindo esse vídeo hoje e nunca teve oportunidade de ler, né, de conhecer a história de Jó, por favor, leiam pelo menos o primeiro capítulo, para vocês entenderem por que coisas ruins acontecem também, né, com pessoas boas. E esse livro realmente para mim foi muito marcante, né? Porque a gente vai descobrindo, a gente entende realmente esse grande conflito que nós vivemos. E aí, quando
Deus fala, dá essa descrição de Jó, que responsabilidade a nossa. Que responsabilidade a nossa. E aí eu fui pesquisar, né? Sou uma pesquisadora. Quando fala, né, depois que Deus dá toda essa descrição, e aí Satanás vai lá e toca na vida de Jó, acontece uma grande tragédia, Jó perde os 10 filhos, perde todo, né, o gado, né, que ele tinha, todos os bens que ele tinha. Eu estava aqui lendo e relendo novamente, né, porque a gente vai lendo de novo as histórias bíblicas e aí outras coisas vão saltando aos nossos olhos. E aí, você sabe que eu fui fazer uma pesquisa de quanto valeria o patrimônio de Jó hoje? Olha só, fiz preço baixo, tá? Gente, Ivete Nadima, alguém aqui, em sã consciência, já pensou em fazer essa pesquisa? É só contadora para fazer isso. Não fala, né? Fiz essa pesquisa, a contadora que foi fazer a pesquisa, eu não tinha nem ideia de quanto custava, tipo, ovelhas, entendeu? Uma cabeça de gado, mas eu fui pesquisar no agronegócio aqui, chutando por baixo, só de gado, tá? Hoje a fortuna de Jó ficaria mais de 847 milhões de reais. Então, imagina, trazendo para os dias atuais, né? E olha que a gente nem está falando, né, da propriedade. Mas Jó acabou perdendo tudo isso e mesmo assim ele continuou firme e fiel a Deus. Quem, né, em sã consciência ainda agradeceria, né, pelas coisas, mesmo acontecendo coisas ruins, foi o que aconteceu. A Bíblia vai falar que ele ainda conservava a sua integridade, embora, falando, né, Deus falando, né, ele ainda conservava a sua integridade, e aí Deus falando para Satanás assim, ó, embora você me estimule contra ele para destruí-lo sem motivo. Essa palavra integridade, ela quer dizer de uma pessoa que tem uma conduta reta, uma pessoa com honra, com ética, educada. Eu vi aqui que, tipo, é a imagem da inocência. E é assim que a gente imagina Jó, né? A imagem da inocência, uma pureza, uma castidade. Era uma feição, assim, né? Um caráter justo e perfeito, muito puro. E a parte triste dessa história é que Jó nem sabia direito o que estava acontecendo com ele. É muito triste tudo isso, né? Ele nem sabia. E hoje a gente tem que aproveitar esse privilégio que nós temos de saber os bastidores da história de Jó, para que a gente tenha hoje uma vida muito mais fiel e muito mais digna. Que a gente tente se assemelhar a esse caráter que não é fácil. Eu fico imaginando, Jó, acho que deve ser daquelas pessoas que nunca fala palavrão, nem quando bate o dedinho do pé, assim, né? E dói muito, daqueles que tomam uma fechada no trânsito, entendeu? E que não falava nada. Esse é Jó. E é muito difícil, mas a gente tem que tentar se assemelhar. E aí a gente vai estudando, né, mais sobre Jó. Lá no capítulo 29 tem um outro aspecto de Jó que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim, verso 12 do capítulo 29. Eu livrava os pobres, o próprio Jó dizendo, eu livrava os pobres que pediam ajuda, e o órfão que não tinha quem o socorresse. No verso 16 vai falar que ele, Jó, era o pai, né? Ele era conhecido como pai dos necessitados. Até a causa dos desconhecidos, ele examinava. Então, hoje em dia, eu sei que é difícil a gente ajudar as pessoas. E muitas vezes, acho que as meninas vão, né? Quem está assistindo esse vídeo vai entender que às vezes a gente tem medo de ajudar algumas pessoas, não é verdade? Seja a gente dar um dinheiro ou alguma coisa assim, a gente acha que a pessoa vai usar para o mal ou que não vai, né, se controlar aí, que não vai adiantar. E Jó fazia o quê? Ele examinava as pessoas. Então, essa é a solução para os nossos, sabe, para esse nosso temor. Para a gente ajudar uma pessoa, a gente tem que examinar cada caso. E aí você estava me perguntando, né, que eu que sou, né, a controladinha aqui, né, com as finanças, todas as vezes que a gente vai fazer a palestra, né, do Rumo ao Azul, para a gente ajudar as famílias a terem uma vida financeira mais controlada, quando a gente atende também as famílias, eu sempre faço essa pergunta de tipo, o quanto eles têm separado da renda que eles recebem para ajudas humanitárias.
porque é muito triste. Às vezes a gente vê pessoas ao nosso redor, às vezes a gente vê um irmão da igreja passando alguma necessidade verdadeira, entendeu? E a gente não tem condições. Então, muito se fala sobre a gente devolver os dízimos, está certo, a gente dar as nossas ofertas, está corretíssimo, mas nós também precisamos ter uma parte do nosso dinheiro guardado, entendeu? Reservado para essas ajudas humanitárias. E é engraçado, Esther, porque eu venho de uma família que tanto a minha mãe quanto meu pai gostam de fazer essas ajudas humanitárias. Então, para mim, é muito natural, porque eu aprendi isso com os meus pais. E quando a gente também tem esse perfil, as necessidades das pessoas vão aparecendo ao nosso redor. Infelizmente, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas como Jó, nós precisamos aprender a examinar e ver, selecionar realmente. Eu lembro que logo no começo da pandemia, que estava aquele todo mundo trancado dentro de casa, né? E a gente tinha medo de, né, de tudo, assim. Eu lembro que muitas vezes a gente via pessoas na rua, muito mais pessoas na rua e pedindo coisas, e a gente tinha até medo, né, de dar alguma coisa assim. E eu e meu marido, a gente tem, tipo, a gente via guardando as moedas em casa, né, num cofrinho aqui, e eu falava, de que adianta a gente ter esse cofrinho aqui em casa, entendeu? E quando a gente está lá na rua, a gente não tem nada para ajudar. E assim a gente foi gastando esse nosso cofre aí, ajudando algumas pessoas. E aí eu trouxe até uma dica para vocês hoje. Fui no banco hoje, coisa que eu quase nunca vou, mas hoje eu fui. Peguei um dinheirinho lá. E aí a dica é essa, que você sempre tem algum dinheirinho reservado para esses momentos de emergência. O teu coração vai falar exatamente quem você deve ajudar. Deus vai te falar ali no ouvidinho, no momento certo que você precisa ajudar. E outras coisas também é que a gente pode ajudar muitas pessoas abrindo os olhos dela. Da mesma forma que Agar não tinha visto aquele poço do lado dela, a gente pode ajudar as pessoas a encontrar a solução, e muitas vezes ela está tão perto de nós e é a gente que está ali com os olhos fechados e não consegue ver a solução para isso. Será que a gente não está um pouquinho distante desse evangelho de verdade, assim? Porque, por exemplo, eu estou falando a começar em mim, eu estou falando de mim. Sou super dedicada na igreja, faço as coisas, tal. Mas a Bíblia ensina que o verdadeiro evangelho é cuidar desses pequeninos. E tem um texto de uma escritora americana que me chama muita atenção, que fala assim, que se nós cristãos exercêssemos, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Se nós exercêssemos o verdadeiro evangelho, não teríamos abrigos com crianças órfãos, não teria asilo com idosos, porque o nosso papel é ajudar. E aí essa lição mexeu muito comigo. Eu falei, Senhor, me dá, antes de eu pedir condição, porque a gente se apega nisso, me dá a mentalidade do verdadeiro evangelho. E eu tenho uma amiga, eu acho que a Ivete e a Nádia conhecem, a Simone Meira. Eu tomo a liberdade de citar o nome dela, porque o que ela fez é muito lindo. Ela já fez isso, eu acho que algumas vezes. E a Ivete trouxe várias dicas de como a gente pode cuidar dos pequeninos de forma prática. A Fabi trouxe agora, foi ao banco sacar um dinheirinho para mostrar para gente. E a Simone, mesmo não estando aqui, ela também tem um exemplo. Eu acho que foi a Nádima que falou que esses pequeninos também entram nos refugiados. Nádima, pelo que eu me lembro, pelo menos 2 natais, a Simone adotou famílias de refugiados que ela nunca viu na vida. Nunca viu na vida. E nós aqui, principalmente as 4 moram em São Paulo, a gente tem medo de tudo e de todos. Trazer uma família inteira para nossa casa sem a gente conhecer. E quando ela fez isso a primeira vez, eu tive 2 reações com ela. Eu falei, uau, que lindo! Amiga, que perigoso! Vocês entendem isso? E ela fez aquele banquete, aquela mesa posta, a coisa mais linda, mandou foto para mim. Olha, amiga, coisa linda. Para receber com todo carinho aquelas pessoas que não tinham nada para oferecer para ela, fisicamente, aparentemente. Aí ela contou depois que foram altamente abençoados, oraram, cantaram junto. É isso.
sabe? O nosso bate-papo dessa semana é para isso, é para mostrar de forma prática como a gente pode viver esse evangelho. Fabi, você que teve o trabalho de ir lá no banco sacar um dinheiro para mostrar para a gente essa dica, eu queria que você, com essa mentalidade de doadora, que você recebeu, que herdou do seu pai e da sua mãe, orasse ao Senhor pelas nossas vidas. E quando eu falo pelas nossas, pela vida da Esther Soares, da Nádima Forte, da Ivete Matos e de todas as mulheres, todos os homens que vão ouvir esse vídeo, que vão assistir esse vídeo. Que o Senhor mude a nossa vida. Ora ao Senhor por isso, Fabi. Eu queria finalizar que, assim, a lição da semana passada, né? A gente falou sobre tesouros no céu, né? Que a gente não deve juntar tesouros na terra. Eu acho que o melhor antídoto para a gente não correr esse risco de ficar juntando tesouros no céu é a gente ter generosidade no nosso coração. A partir do momento que a gente abre, sabe, os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso coração para ajudar quem realmente precisa, a gente não vai ficar se preocupando. Aí fala, Fabi, mas você não ensina as pessoas que têm que guardar dinheiro? Eu falei, sim, eu também ensino. Mas a gente tem que ter equilíbrio, e é no equilíbrio que a gente vai realmente se preparar para nós seguirmos aí rumo ao céu, que esse é o dia que nós mais aguardamos. Então, oremos por todas nós e pelas pessoas que vão assistir esse vídeo também. Querido amado Deus, nos ajude, Senhor, a termos um coração como o de Jó. É difícil nos dias atuais, nessa modernidade que nós vivemos, nessa cidade grande que a maioria talvez esteja, a gente conseguir parar alguns minutos e abrir os nossos olhos, os nossos corações para ajudar o próximo. Mas ajude-nos, Senhor, que o Senhor nos dirija da melhor forma possível, que o Senhor nos ajude a controlar também a nossa renda, né? Que nós possamos administrar da melhor forma possível os tesouros que o Senhor nos dá, para que nós possamos ajudar aqueles que realmente têm necessidade. Ajude-nos, Pai querido. Nós temos muito a aprender ainda para sermos mais semelhantes a Jó, a Zaqueu também, e que nós possamos nos preparar, Senhor, para o Teu reino. Isso é o que nós mais almejamos. Perdoe as nossas falhas, Pai querido. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que a gente tenha uma semana abençoada. Que a gente possa refletir em cada assunto que foi falado aqui. E, dando um grande spoiler, Fabi, uma palavra sobre o tema da semana que vem, Fabi. Planejamento. Nós nem combinamos, mas eu tava com receio. Eu falei, espero que ela não fale outra palavra. É isso. É sobre isso que a gente vai falar na próxima semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.